parte do projeto da Após TV. O nome Desculpe a Nossa Falha vem do site que eu mantenho com o meu irmão, que é homônimo, né? Chama-se Desculpe a Nossa Falha, que foi um site que nasceu depois da censura que a gente sofreu com a Folha, da Folha, que por sinal está entrando em segunda instância. Convido todo mundo a se informar, está tudo lá no nosso site. E Após TV, esse projeto onde a gente tem esse programa toda quinta-feira às 10, é um projeto muito bacana que une um streaming de melhor qualidade, de muito melhor qualidade do que uma TwitchCam. A gente está aqui num estúdio na Casa Fora do Eixo de São Paulo, que tem switcher e tal e tudo mais, ou seja, é um streaming, como a gente costuma dizer, turbinado, né, muito mais eficiente do que a camerinha do laptop. Uma liberdade editorial total, o que até se reflete, como vocês podem ver, nos diversos Desculpe a Nossa Falha, e no programa de hoje, que é sobre a TV Cultura e sua privatização direta e indireta da sua programação, sua politização e tudo mais, ou seja, um assunto que a gente não vê debatido em muitos lugares, a não ser em artigos na internet, né? Enfim, aí você sempre acompanha tudo que está acontecendo nesse projeto pela hashtag PosTV, que talvez apareça também aqui no fundo nosso, aqui no Chroma Key. Enfim, só outro informe breve. O observatório do que está acontecendo, Vitor, ele é aberto para as pessoas ou ele é só transmitido? Tá, é observatório. Fala aqui um minutinho, por gentileza. Só chamar o Vitor aqui, que é da Casa Fora do Eixo, Vitor Guerra, que o Vitor ele vai vir aqui já, só para a gente fazer um bom merchan, um que vale a pena, né? Que é uma programação ótima que está acontecendo na casa hoje, amanhã, depois e domingo aí para quem tiver atua em São Paulo. E aqui dá para a câmera virar. O Vitor, fala rapidinho, Vitor, o que está acontecendo para o pessoal saber. E aí a gente já volta aqui e já começa. A gente está fazendo... Opa, enroscou aqui no pé. O Observatório Fora do Eixo, que está acontecendo em várias capitais. São 6 capitais que está acontecendo e é uma grande ação de formação mesmo da rede, né? Teve a etapa de Fortaleza, que aconteceu já, com debates de economia solidária, moeda social, troca de serviços, oficinas também. Tem sempre o Valdeville que acontece. O daqui da etapa de São Paulo vai ser no domingo. Casa aberta também para quem quiser vir, com bandas, oficinas. Teve a etapa Belo Horizonte também, que você estava lá, acompanhou. Foi bem bacana também, com debate sobre mídia, ativismo, ocupação, várias oficinas também. E, simultaneamente, esse aqui de São Paulo está rolando a etapa de Porto Alegre e São Paulo. Lá em Porto Alegre estão rolando os debates sobre literatura, com oficinas. E aqui em São Paulo também. Hoje teve uma oficina, né, oficina com o Chimbo, né, grande figura da moeda complementar, uma oficina de sistematização aqui que ele estava passando para vários coletivos. E também vão ter vários debates, né, no sábado e amanhã também. Temos debates aqui na Casa Fora do Eixo. Quem quiser chegar, é só chegar. Só entrar no observatório.foradoeixo.org.br. É isso. Então é isso. Aliás, o debate de amanhã sobre Rio Mais 20 é o que vou mediar também. Vou estar aqui amanhã de novo. Excepcionalmente essa semana 2 vezes. Enfim, vamos lá. Boa noite, João. Boa noite, Marcelo. Obrigado por terem vindo. Por que a gente resolveu fazer esse programa de TV Cultura? Só para explicar rapidamente para o pessoal. Acompanho o trabalho do João do Intervozes faz muito tempo, que é uma entidade que, na minha opinião, a mais respeitada e séria aí do país, que vigia, no bom sentido, né, a questão das concessões públicas, do uso adequado e inadequado do rádio e da televisão no Brasil. E no caso da cultura, os problemas, eu diria, atingem um grau superior, talvez, porque não é só uma concessão pública, também é uma TV pública, enfim. João, tenta dar uma... Primeiro, fala rapidamente aí o que não sei se é o caso de apresentar, acho bom, o que o Intervozes faz e por que esse caso da TV Cultura chama tanta atenção. Inclusive, vocês fizeram até protestos na frente da TV Cultura e tudo mais. Dá um alô aí pro pessoal, por favor. Bom, boa noite. O Intervozes é uma organização, um coletivo, presente hoje em 15 estados no Brasil, e que atua pelo direito à comunicação, nas suas mais diversas facetas. Isso passa por trabalhar por políticas democráticas, por acompanhar e monitorar a atuação tanto do governo quanto das empresas de mídia, passa por apoiar iniciativas de comunicação popular e passa por iniciativas de sensibilização e formação na área de comunicação democrática, vamos dizer assim,
democratização da comunicação e a defesa do direito à comunicação. Essa história da cultura, ela nos chama atenção por vários motivos. Primeiro, acho que vale um panorama para quem não é de São Paulo, ou para quem é também, mas não necessariamente acompanha. A TV Cultura é uma baita referência para gerações. Né? Nós estamos falando da TV e depois podemos falar das rádios também, porque o que está acontecendo não atinge só a TV. Mas nós estamos falando de uma referência central para programas infantis, para programas culturais, para programas jornalísticos, né? Roda Viva desde 86, Opinião Nacional. Os infantis têm uma história incrível, acho que o Marcelo depois pode falar melhor até, como alguém que trabalhou e conduziu vários desses projetos. Mas o que nos chamou a atenção é que já faz pelo menos 2 anos que tem havido um processo de desmonte, talvez a gente possa chamar assim, mas também de ataque a esse caráter público da cultura. Então, caráter público parece uma expressão às vezes muito genérica, mas ela se afirmava em vários sentidos com caráter público, pelo tipo de programação, pela maneira como, vamos dizer, a abordagem dos temas, pelo investimento em produção própria de qualidade. Isso a despeito de governos. Ela sobreviveu a governos do Maluf, que queria trocar todo mundo, botar a turma dele no conselho, o conselho segurou a onda. Passou bem por governos do PMDB, em que a coisa era complicada, mas que o Mui Laerte tocou um trabalho sério na cultura. E depois, aos trancos e barrancos, mas ela sempre sobreviveu a investidas governamentais. Nesse momento, o que aconteceu? Desde que o Sayad assumiu, isso foi 2010, o quadro piorou muito. E já vinha chamando a atenção, acho que há alguns anos, quando o Sayad assumiu em 2010, isso ficou já claro, que nós estávamos falando de um cenário de desmonte, terminar programas, diminuir, as verbas públicas vêm diminuindo gradativamente, mas, ao mesmo tempo, acho que a cereja do bolo foi o programa o espaço que eles cederam para a Folha de São Paulo. Né? Um programa que começou aí faz uns 2 meses já. 2 meses, né? Fevereiro, eu acho, e que para nós é um pouco a metonímia da história, ela é a parte pelo todo, vamos dizer assim, é o que representa melhor esse esfacelamento do caráter público. A gente vai falar mais sobre isso, mas é um quadro bastante preocupante. Teve um encerramento de diversos programas, teve demissões em massa, nós estamos falando de 1.000 demissões entre contratados e PJs, e aí a gente vai discutir, a turma pode pensar assim, bom, mas então, se a TV sobrevive 100.000 pessoas, então realmente havia uma gordura para cortar. E não é assim. A gente pode discutir o que tem de gordura ou não para cortar, mas basta você analisar um pouco mais cuidadosamente, a gente vai ver que as demissões foram problemáticas, atingem áreas nevrálgicas da cultura. Ela diminuiu a quantidade de produção própria, ela tem hoje a produção que ela faz é muito mais fraca e incipiente do que fazia, e programas clássicos como o Ensaio, como Viola Minha Viola, como outros, sobrevivem porque são feitos por pessoas quase que, parafraseando o Magri, imexíveis, né? Ninguém vai mexer ali naquela turma dos bons velhinhos. Então, acho que o Marcelo podia ajudar a dar um panorama, mas o quadro é basicamente esse. Só dando boa noite aqui para o Luiz Felipe Marques, que deu boa noite para o pessoal. Marcelo, estou vendo aqui, tem uma lista de programas aqui no dossiê que o João me passou, que foram extintos. Talvez você tenha até trabalhado em alguns, né? Só dando um briefing rápido aqui, dos programas que sumiram da programação antes do Marcelo começar a falar. Né? Cultura Retrô saiu, Entre Linhas saiu do ar, Grandes Momentos do Esporte foi extinto mês passado, Letra Livre sumiu, Login saiu do ar, Nossa Língua, que era aquele programa do professor Pasquale, também saiu do ar em 2011, Vitrine saiu do ar, Zoom saiu do ar, o único programa do mundo dedicado exclusivamente à cultura indígena, saiu do ar, tudo isso em 2011 e 2012, tá, pessoal? Autor por Autor saiu do ar, Teatro Rá-Tim-Bum saiu do ar, Laicá saiu do ar. Bom, fora outras questões, esse é só um dos pontos do dossiê dos problemas aqui da cultura, essa lista extensa de programas, muitos deles conhecidos do grande público, aí, como é o caso do Nossa Língua, Grandes Momentos do Esporte, Zoom, Vitrine, Metrópolis, o Marcelo. Aliás, Marcelo, fala aí rapidamente, então, como foi sua passagem pela cultura, quando você entrou, por onde você passou? Acho bacana contextualizar para o pessoal. Boa noite, eu sou Marcelo, sou diretor de TV, e eu entrei na cultura em 2005,
para fazer um projeto que chamava Balanço Social, um projeto bem interessante, que foi o primeiro programa a falar sobre responsabilidade social na TV brasileira, para ver esse caráter sempre inovador da TV Cultura, né? E foi premiado o programa e, de repente, também foi extinto. Eu fiz o Balanço Social, fiz o Telecurso Tech para a Fundação Roberto Marinho pela TV Cultura, fiz o Vitrine, fiz o Zoom e fiz o Metrópolis. E são programas que ou não existem mais ou não existem como eram, né? Esse é um problema muito grande que aconteceu a partir da gestão do João Sayad, que assumiu em junho de 2010, acredito, por aí, né? E ele já chegou na emissora com a ideia de transformar aquela emissora numa empresa que funcionasse, como se não estivesse funcionando, né? Primeiro, a TV Cultura, é bom resgatar um pouco a história da TV Cultura. A TV Cultura, desde 69, quando foi refundada pela Fundação Padre Anchieta, primeiro foi fundada pelo Chateaubriand, né? Pelo Chateau, mas foi refundada nesses modos como a gente conhece, em 69, na Fundação Padre Anchieta. Então, quer dizer, ela completa 42 anos de existência, né? E é uma das TVs públicas referências na América Latina, no mundo, tem mais de 200 prêmios internacionais, formou profissionais que hoje estão aí na grande mídia, gente conhecida mesmo, todos foram cria da TV Cultura. Até o Herzog trabalhou na TV Cultura, né? Até o Herzog, que ficou como um símbolo da TV Cultura, um símbolo de resistência de uma época. E vale ressaltar essa coisa do Herzog, porque a gente fala do Herzog, mas, assim, por incrível que pareça, nem na época da ditadura mais brava, entendeu? Depois de 69, quando ela foi fundada com esse caráter público, a TV Cultura enfrentou uma barra tão grande como ela está enfrentando hoje. É complicado isso, né? Passou por vários governos, como ele falou, do Maluf, que queria transformar aquilo num escritório particular, e assim vai, mas nunca chegou a esse ponto com o qual ela está enfrentando, que é essa gestão Sayad, né? E quando você esteve lá, nesse período todo, você viu programas fechando, teve programas fechando, um clima de terror entre os funcionários, né? E aí, observando também já um ano fora da emissora, observando de fora também, a gente vê algumas atitudes sendo tomadas por essa gestão que mostram que realmente eles querem transformar a TV Cultura, a TV Cultura no seu estatuto, na sua fundação, ela foi criada para ser um polo de produção de programas educativos, programas culturais. E hoje a gente vê uma tendência das pessoas encararem assim: vamos transformar a TV Cultura num canal exibidor de programas culturais, ou seja, abrir para a produção independente, né? Abrir o espaço da TV para a produção independente, usar esse discurso, e o que a gente vê não é bem assim. O que a gente vê é que essa produção independente que está entrando na TV Cultura não é tão independente assim. Esse é o problema. Por que você fala isso, Marcelo? Primeiro, só agradecendo aqui, Rádio Cordel Libertário de Salvador está aqui assistindo e dando boa noite para todo mundo. Mas vai lá, por que você acha que não é tão independente assim? Com a entrada do Sayad, a gente já viu assim a extinção de grandes programas que falavam sobre coisas que para ele não deve ser nada importante quando se fala em cultura. Por exemplo, um programa como o Zoom, que só falava de cinema nacional e cinema independente. Acabou. O programa Vitrine, que falava de mídia e mídias alternativas, acabou. O programa Entre Linhas, que falava sobre literatura, acabou. O que ele fez? Ele reuniu tudo isso num programa, que será o novo Metrópolis agora, né? E abriu espaço para o quê? Para uma série de produtos comprados. Agora, comprado com que critério?
Por exemplo, comprou a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que é um selo, a gente sabe que é um selo. Comprou a Mostra É Tudo Verdade. Comprou documentários, comprou tal. Transformou a TV Cultura, demitiu muita gente e passou a ter um caráter mais exibidor de um conteúdo externo. E o que mostra para a gente que esses critérios é que nos levam a crer que não são muito claros, não são muito transparentes. Quanto custa essa hora de programa? Vale a pena? Esse programa é educativo? Esse programa atende ao Estatuto da TV Cultura? Essa é uma questão. E isso culminou com a sessão do horário nobre, domingo às 8 horas da noite, para a TV Folha, que nada mais é do que um programa feito por profissionais de um dos maiores grupos de mídia do país, né? E qual é a vantagem que a TV Cultura tem ao passar o TV Folha? A gente não sabe os detalhes dessa transação. Agora, a gente sabe que a TV Folha, que a Folha de São Paulo se beneficia disso, que o programa é um laboratório da imprensa escrita para fazer esse salto para a mídia televisiva. Me parece que o formato do programa é um pouco aí, vamos fazer o que a gente faz no papel, vamos passar para vídeo. Parece até um programa laboratório, fazendo uma crítica bem aguda. E como se isso fosse uma grande novidade e tal. Agora, isso implica numa suspeita muito grande. O que está por trás disso? Para muita gente é uma cooptação da grande imprensa, porque ele ofereceu tanto para a Folha, ele ofereceu para a Veja, ele ofereceu espaço para o Estadão. Ou seja, a troco do quê? Essa é uma resposta que eu queria saber. Aí eu acho legal, até deixa eu passar aqui para o João comentar também, ler um trecho da coluna da Ombudsman da Folha, a Suzana Singer, coluna da Ombudsman de 18 de março, que é até irônica, com o jornal Folha descobre, entre aspas, vida inteligente na TV, onde ela, pela primeira vez, alguém falou de quais são as bases do acordo. Está aqui. Palavras da coluna da Ombudsman do jornal. O jornal não explicou direito as bases desse acordo, porque ela estava comentando que o jornal deu milhões de matérias, mas não tinha explicado para o leitor como que faz essa mágica de conseguir meia hora, né, no horário nobre da televisão aberta, no domingo. Inclusive, depois eu faço. Bom, vamos lá, palavras da Ombudsman. Trata-se de uma permuta. Em troca dos 30 minutos na televisão, a Folha cede páginas de anúncios para a TV Cultura. As despesas do TV Folha são do jornal, mas são compensadas pela receita publicitária. A TV Cultura tem como ganhos, palavras dela, não que eu concorde, um programa jornalístico de qualidade a custo zero, além de espaço de divulgação na Folha, diz a assessoria de imprensa da emissora. Não houve concorrência, mas a Folha não foi a única convidada. Nas palavras da assessoria de imprensa da Cultura, não cabe licitação, porque todos os grandes jornais de São Paulo foram chamados em condições de igualdade. Bom, segundo a emissora, o programa de Estado de São Paulo deve estrear no segundo semestre, o Valor ainda não apresentou uma proposta e a revista Veja desistiu. Tudo isso segundo a Ombudsman e por aí vai. Enfim, para quem nunca viu o programa da Folha, que é até dirigido por um amigo meu, quem é, hein? O João Weiner. Né, eu gosto muito do João, conheci ele há muitos anos e até não acho o programa ruim, para falar a verdade, mas acho que a questão não é essa. Né, acho que a questão é assim, como é que você ganha meia hora na televisão aberta e pública e para poder fazer propaganda da Renault e da outra lá, esqueci qual que é outro grande patrocinador, ou seja, você faz um programa, ganha horário, faz um programa a custo zero e ainda faz propaganda no seu jornal. Enfim, gostaria que o João comentasse também, por favor. Tem um monte de coisa aí que valia a pena a gente tentar entender. Primeiro, essa questão da produção independente. Obviamente, nós somos a favor de que haja uma política da TV pública veicular a produção independente. Mas a própria TV, né, acho que isso o Marcelo falou e eu ressalto também. A TV Cultura tem no seu histórico, por exemplo, o processo do Doc TV, que era um processo de apoiar produção de documentários nos 27 estados e veicular. Isso era trabalhado junto com a rede das TVs públicas. Enfim, foi tem iniciativas bastante interessantes, com um problema, não estamos tratando como perfeito, mas dizendo iniciativas interessantes e importantes de veiculação de produção independente na TV pública
que fortalecem o seu caráter público, dão espaço para mais vozes, etc. Só que nós estamos falando primeiro de uma emissora com uma baita tradição de produção de programas e com uma capacidade produtiva muito interessante, que acho que sempre foi um dos seus méritos. A TV Cultura chegou a ter 12 pontos de audiência no começo da década de 90 com os infantis, porque ousava numa área que tinha muito pouca ousadia, ela tinha capacidade de produção e, portanto, então nós estamos falando de marcenaria, cenografia, de equipes de produção, de estúdio, etc. Tudo isso está sendo vendido e apartado. Nesse cenário entra o tal do programa da Folha. E aí acho que tem 3 problemas que a gente precisa entender, porque as pessoas falam assim, isso é birra de vocês contra a Folha. Antes fosse. Quer dizer, a birra a gente até, se fosse só essa parte, tudo bem. Nós estamos falando primeiro de uma coisa complicada, que é um jornalismo da TV pública na mão de um grupo comercial privado. Eu não sei por que não existe isso em lugar nenhum do mundo, ou melhor, sei, porque o jornalismo é um dos corações, é a alma da TV pública, e ele precisa ser trabalhado o tempo inteiro com caráter público, com uma referência, inclusive de contraponto ao jornalismo comercial. A gente pode discutir, algumas pessoas vão dizer, não existe jornalismo público, existe jornalismo... Bom, mas o jornalismo com foco no cidadão, que que trabalha com outros parâmetros, que não se guia pela audiência, que não se referencia e que tem valores, e cá entre nós sabemos que a Folha é um jornal que carrega uma série de valores que não são do conjunto da sociedade paulista, brasileira, não são dela e de uma parcela da sociedade. Então, ao trazer com ela esse conjunto de valores, a TV está adotando uma perspectiva e um viés que acho que é bastante complicado. Segundo ponto, nós estamos falando de uma emissora de um jornal que abertamente trata a presença na cultura como uma estratégia comercial. Né? Só para lembrar, o Sérgio Dávila, que eu não sei a função dele ali, mas enfim, tem uma função executiva alta na Folha, deu essa declaração. Ele é o editor executivo, é o principal funcionário depois do dono. É isso. E ele declarou, logo no começo, o Rodrigo Viana, no blog dele, destacou isso, ele declarou logo no começo assim, olha, para nós é natural que a Folha vá alcançar, ela já tinha uma estratégia de jornal, ela dialoga com o público, que ela vai alcançar a televisão, isso para nós é a exposição da marca, é uma iniciativa comercial muito importante. Portanto, nós estamos falando de uma TV pública dando guarida para uma estratégia comercial de um jornal. Quando em seu estatuto isso não poderia ter uma exploração comercial. Exatamente. Isso é uma boa pergunta. O governo pode fazer o que ele quer com a TV? Como é que funciona isso? Assim, sei lá, eu sou eleito governador, eu faço o que eu quiser com aquela televisão? Como é que é? Ou quem vai me pedir na de prática fazer o que eu ou em quiser? Teoria, né? Porque você tem... Quer falar, Marcelo? Não, eu acho que você pode falar. O Conselho Curador, tem um Conselho Curador com 47 membros, 46 ou 47, 3 deles vitalícios, 20 ou 23 deles com cadeiras fixas, tipo Fiesp, universidades, UEE, SBPC, etc., e esse conjunto elege outros 20 ou 23, eu nunca sei exatamente a conta, periodicamente. A cada ano renova 1/3 desse bloco. Esse conselho, ele teoricamente teria um papel curador, zelador da função pública. O conselho não é nominado, então ele se autoelege e se autorrenova, em tese. É isso que dessa forma que funciona. Então você tem 3 eleição indireta, digamos. 3 vitalícios, que são Jorge da Cunha Lima, Lígia Fagundes Telles e o Fábio Magalhães. Esses caras eles só perdem a cadeira no conselho quando morrerem. E eles apitam alguma coisa ou é um cargo decorativo? Apitam. E qual que é então, essa história é muito enrolada, na verdade, se a gente for contar grande. Em resumo, o conselho teria o papel de zelar, mas ele se tornou um chá das 5, porque ele tem uma dinâmica que não se coloca, não faz um enfrentamento mais duro a uma política da presidência, que é exercida pelo João Sayad nesse momento, que é eleita pelo Conselho para um mandato fixo, que vai até 2013, no caso do Sayad. Mas nós sabemos que o governador e o governo tem muita influência nisso, tem influência na indicação do presidente, quem elege boa parte dos cargos ali, e nós estamos falando de setores, se você for ver a composição do Conselho, é uma composição que tem muita relação com o governo do Estado, direta e indiretamente. Então, a gente sabe que o Sayad não está ali fazendo o que está fazendo porque deu na veneta. Né? Ele foi indicado, e naquele momento pelo José Serra ainda,
Para cumprir uma missão. Para cumprir essa missão. Né? Nós sabemos que o governador Alckmin não morre de amores pelo Sayad e, inclusive, gostaria de ver outra pessoa. Ele não pode simplesmente mudar. Ele não pode simplesmente mudar, mas ele pode gerar um tipo de pressão que torne inviável a presença do Sayad ali. A gente sabe que tem uma costura, por exemplo, o Marcos Mendonça voltar a dirigir a cultura. Só para entender, João, só para ver se eu entendi. O presidente não é nomeado pelo governador, o governador tem que fazer... Bom, mas o governador, de certa forma... Ele tem tem um poder muito grande sobre o conselho. Muito grande, isso. Muito grande. Que acaba conseguindo fazer o que ele quer no fim das contas. Indica os nomes que vão ser referendados pelo conselho, na verdade. 2/3 do conselho são, de certa forma, cargos ligados ao governo ou indicados pelo governo. E o presidente geralmente é indicado pelo governo. Não esquecendo que 2/3 também do orçamento, hoje deve ser menos, né, cada vez menos, da TV Cultura, é meio que dividido assim. 2/3 é o governo que dá e o resto vem de receitas e de parcerias. Hoje já diminuiu muito. Você sabe quanto é esse orçamento? Você sabe quanto é o orçamento? O orçamento era de 120 milhões, hoje já é mais, ele é de cerca de, eu acho que são 200 milhões. E o orçamento crescendo tanto, precisou demitir 1.000 pessoas. Mas é um orçamento de 2, hoje ele inverteu até, eu acho. Se não me engano, está 2/3 privado e 1/3 público. O orçamento público vai diminuindo, o orçamento privado vai aumentando. Isso contra o estatuto original da TV, quer dizer, a gente não pode se amparar em termos jurídicos ou legais para saber exatamente se isso é válido ou não, mas no estatuto, na pretensão original da TV, era uma TV pública, bancada pelo Estado num primeiro momento, que não poderia fazer nenhum acordo comercial e assim. E isso foi se diluindo ao longo dos anos e hoje essa receita está invertendo. Quer dizer, a ideia clara de transformar aquilo numa empresa, como ele anunciou, numa empresa que vai deixar de existir naquela sede grande, na Água Branca, com estúdios e tudo isso, vai passar para um escritorinho na Avenida Paulista, com poucas pessoas, comprando programa de fora, deixando de produzir e passando a ser exibidora. A gente quer saber qual é o critério de quem que vai exibir, quem vão ser as produtoras parceiras. Tem alguma outra TV pública que vocês têm notícia no Brasil que funcione de uma forma mais adequada, digamos assim? Era a referência, era a TV Cultura. A TV pública no Brasil é uma questão complicada. A gente já está falando em internet, já passando do ciclo da televisão, e a gente não conseguiu firmar uma TV pública. Mas veja, a questão é a seguinte: está se constituindo a TV Brasil, com um grande investimento e tal. Então não seria contra a maré, contra os acontecimentos, o Brasil, o país, a bola da vez, a Copa do Mundo, tal, não sei o quê, não seria contra o senso você sucatear uma TV pública hoje em dia? Eu não sei, o João também participa muito desse critério. Hoje, você não investir em TV pública no Brasil, falar que a TV Cultura dava prejuízo é uma mentira. Não, vamos falar o seguinte, primeiro, TV pública, no mundo inteiro, ele tem um financiamento público. E aí você vai discutir, é público governamental, é público que vem do apoio... Você tem modelos diferentes de financiamento. Você tem, às vezes, de doação. Os Estados Unidos têm uma tradição maior de doação dos próprios espectadores. A Inglaterra é pública totalmente, é uma taxa que você tem uma fiscalização específica que você tem que pagar, uma taxa anual, 160 libras, sei lá, para quem tem TV a cores. E você tem, no mundo inteiro, essa lógica de tentar ter um financiamento fixo e impedir a entrada e a mão pesada dos governos. Tem uma frase, inclusive, do Covas, que o Jorge da Cunha Lima conta essa história, acho que é uma história interessante. Covas fala assim, mas como é que é? Eu pago e não mando? Eles falam assim, você paga e não manda. Ele falou, mas é fogo, né? Eu pago e não mando nas universidades, na FAPESP e na cultura. Aí alguém falou, bom, é prova de que dá certo. Você está falando de instituições que dão certo. A FAPESP, as universidades, com todos os problemas. Nós estamos falando de autonomia com garantia de recurso. Ela é uma autonomia que dá certo. Nós estamos falando de projetos muito interessantes que sobrevivem assim. Então, claro que você tem... Eu acho que a TV Brasil está num caminho
está apostando em caminhos muito positivos, mas ela está engatinhando, ela existe há 5 anos, menos de 5 anos, ela não tem veiculação em na maior parte dos municípios do Brasil. Ela pegou, inclusive, a formação da rede nacional, ela passou a ser a principal emissora da rede nacional, porque a TV Cultura abriu mão de fazer esse papel, né? A TV Cultura cedia a programação para as emissoras educativas no Brasil inteiro. E nós estamos falando de um cenário em que essa perda de capacidade de produção não é algo que você possa falar que é uma opção de uma gestão. Não é assim, tá bom, a gestão Sayad fez essa opção, a próxima gestão faz outra. Não, nós estamos falando de um grau de desmonte que não tem volta. Não é uma coisa assim, para você, cada ano que passar nesse ritmo que o Sayad está, são 10 anos para você recuperar. E digamos assim, eu não acredito nem falar em anos, né? Talvez em meses, né? No ritmo que a coisa está, o desmonte é em meses. Se em 2 anos de gestão ele conseguiu demitir 1.000 funcionários, haviam 2.000 funcionários na TV Cultura, antes até da gestão do Paulo Marcon. Bom, enfim, acho que o Sayad assumiu ali com 1.500, 1.600, não dá para falar exatamente. Em 2 anos ele demitiu 1.000 pessoas. É claro que existe um desmonte. Ele já anunciou que quer vender o terreno da Água Branca. Ele já inclusive, houve um comentário que venderia até para a TV Brasil esse terreno. Enfim, ele já anunciou o seu plano de desmonte. E muita gente não acreditou. A sociedade como um todo não acreditou. Talvez porque não dê importância, talvez porque não conheça, né? E é engraçado, né? Assim, bom, parece que quase que ele foi posto lá dentro para implodir o projeto, né? Mas acho que tem um pano de fundo, outro também, não sei, que me parece, quando a gente está aqui conversando, eu estava pensando, vocês me falam se parece que faz sentido ou não, que entra naquela lógica desgraçada de que muita gente, muitos governos e governantes e eleitores, infelizmente, acham que o poder público, as coisas públicas têm que ser geridas como empresas. Né? Se fala, mas não dava lucro, mas precisa enxugar, mas isso aqui, mas é mais eficiente se eu contratar uma produtora. Pessoal, assim, pelo amor de Deus, espero que ninguém aqui que esteja vendo concorde com isso, porque isso é uma armadilha. Isso é uma falácia. Assim, não, é uma armadilha que ferra com todo mundo. Né? Assim, sei lá, coisas públicas não são feitas para dar lucro. Não são empresas, são públicas, como diz o nome. Né? Assim, que senão vira aquela história aí, você privatiza a saúde, porque daí é uma bosta, vai todo mundo para o plano de saúde é uma bosta maior ainda, aí privatiza a educação, não sei o quê. Bom, mas eu vou ter prejuízo com a saúde? Vai, com a educação vai, prejuízo, aspas, do governo. É investimento. Com o transporte público também, e com uma TV pública também, você vai querer faturar, competir com a Rede TV? Então vamos pôr pastor na TV. Me parece que assim, o que funciona na questão pública, alguns governos querem eliminar, porque não acreditam no que é público, entende? Vamos fazer, acho que tem... Desculpa. Pois não, claro. Acho que tem até um debate importante sobre isso, que é a questão da audiência. O Sayad veio também com um discurso de que a audiência era uma questão central, a TV pública, a TV Cultura estava com uma audiência baixa, e ele, portanto, ia trabalhar outras maneiras de gerar audiência. Ele conseguiu diminuir a audiência da cultura. Nós temos uma visão de que a audiência, no sentido tradicional, de market share e tal, de participação no mercado, ela não é um elemento isoladamente adequado para você trabalhar na TV pública, exatamente por causa dessa lógica comercial. O que a audiência gera? Eu penso o seguinte, eu vou querer sempre, se a audiência é minha única baliza de referência, eu vou querer sempre que tenham mais pessoas assistindo a cada momento aquele programa. O que isso gera? No mundo inteiro tem estudos sobre isso. Você vai acabando com a diversidade, porque você vai querer você não quer ter programa que atinja nichos, por exemplo, porque isso segmenta a sua possibilidade de audiência. Então você quer ter um programa de auditório que atinge um nicho mais amplo, você quer ter programas que você acaba esvaziando a TV da sua diversidade, do seu pluralismo. Aí você vai me perguntar, mas então a TV pública não tem que ter audiência? Claro que tem. Essa é uma das questões a ser trabalhada. Mas não tem que ser esse objetivo, pelo amor de Deus. Porque senão, e até porque é o seguinte, você pode falar, olha, é um investimento público que precisa, pelo menos, saber se as pessoas estão assistindo. Não adianta só fazer TV para botar ter bons programas para você botar
sei lá, no vender no Cultura marcas depois. É óbvio que sim. Só que essa armadilha, várias TVs públicas sabem como sair. Primeira coisa, por exemplo, essa TV está produzindo programas que atingem o conjunto da população e você pode medir, inclusive, com medições de audiência que chamam alcance, em vez de participação no mercado. Né? O alcance, o que ele mede? O quanto do conjunto da sociedade foi atingido, entre aspas, por algum programa naquela semana. Aí você está dizendo, puta, o Manos e Minas, por exemplo, cumpre um baita papel, ele amplia o alcance da televisão. O Viola Minha Viola, ele amplia para um outro lado. E aí você vai conseguindo compor uma programação que não tem como objetivo manter nós 4, 5 aqui na TV a semana inteira vendo ela. Mas você quer que tem um programa que o Lino curta que uma vez por semana, que você vai saber que tem lá. Tem um programa que o Vitor curta uma vez por semana, que você vai saber que tem lá. Tem um programa que o Marcelo curta uma vez por semana. É um direito da população, se ela quer saber sobre cinema brasileiro, ter um programa sobre cinema brasileiro. A TV aberta não vai dedicar um espaço para o cinema brasileiro. É um direito da população, se ela quer assistir, sei lá, uma ópera no Teatro Municipal e ela não pode entrar no Teatro Municipal, ter um espaço. O que acontece é que a lógica foi invertida. Vamos comprar de fora. O próprio Sayad deixou de cobrir os eventos de música clássica em São Paulo, porque achava que era um gasto besta. Compra da Deutsche Welle, ele falou. Por que a gente vai cobrir a ZESP? Compra da Deutsche Welle. Então o que acontece? Não, falou isso e falou muito mais. Agora a questão é o seguinte, não é que falou, fez, está fazendo. A grande questão, a diferença que eu friso aqui é que a diferença de uma emissora pública que produz conteúdo para uma emissora pública que exibe conteúdo, como é mais ou menos o molde da TV Futura, da Organizações Roberto Marinho, existe uma diferença muito grande. Bom, eu vou ver um documentário sobre o rap nacional, eu vou me identificar, eu vou ver um documentário sobre a Amazônia, uma coisa daqui feita por produtoras brasileiras, tal. Ou eu vou ver um documentário que vem da Alemanha, mas eu paguei muito mais barato esse documentário. Essa é uma lógica inversa, perversa até. Né? 3 anedotas, desculpa, por favor, não vai. Para a gente entender o que é a gestão Sayad. O Sayad entra numa reunião e alguém fala, Sayad, o Faro quer conversar com você. Ele fala, quem é esse cara? Então, primeiro, é um cara que não entende o que é a história da televisão brasileira, quem que é o Fernando Faro, que está lá, que fez desde os festivais na década de 60, que inventou o ensaio, que antes tinha um outro nome, e que constrói até hoje, é referência para os músicos todos do Brasil. Segundo, ele entra e olha no espaço e fala assim, o que é aquele quadrado ali? Alguém falou assim, uma ilha de edição. Eu falei, tá engraçado. Na redação do Estadão não tinha isso. E nós estamos falando de um sujeito que coloca programas, vocês desculpem, ela parece uma personalização, ela de fato fica uma coisa personalizada, mas nós estamos falando de uma situação muito grave. Um sujeito que fala que a audiência é uma questão central para ele, coloca um programa como a TV Folha, que baixou a média de audiência do horário no domingo à noite. O Cultura Documentários, que era o programa que a faixa, era como era ocupada a faixa antes do TV Folha, nas 5 semanas últimas do Cultura Documentário, teve muito mais audiência, muito mais, assim, 30% mais de audiência do que a TV Folha nas 5 primeiras semanas. E uma questão importante para saber por que essa audiência da Folha, com toda a estrutura que eles têm, as pautas, os contatos que ele tem, por que não dá certo num horário nobre? Bom, primeiro que está disputando com o Fantástico, está disputando com o Pânico, não adianta disputar a audiência com esses grandes, mas principalmente porque é o seguinte, ao não investir na formação de profissionais, a TV Cultura, que formou tanta gente, até parece que se aprende TV em 5 dias, em 5 meses. TV é uma outra linguagem que a TV escrita. Não que eles não saibam fazer, que eles não possam fazer, mas talvez não tenham o diálogo direto com o público. Talvez estejam se pautando por um pensamento Folha de São Paulo, na TV Cultura, para um público que é totalmente diferente. Então vai cair essa audiência. Até mesmo porque
O programa até mesmo ele é muito correto, ele é muito bem enquadrado, ele é muito publicitário, até mesmo porque tem que vender, né? Então, quer dizer, não se aprende a fazer TV da noite para o dia. Eu não sei por que existe esse projeto da Folha interferindo numa TV pública tão importante como a TV Cultura. Por que ela não cria o próprio canal de TV? Claro, enfim. Para mim, eu acho que a discussão não precisa nem passar pela qualidade ou não do programa, já não devia ter pronto. Não é para entregar aquela meia hora lá para televisão, para o maior jornal do país e, bom, a gente também quer a nossa. Se for assim, vamos lá. A Pós-TV está aqui, a gente está fazendo TV bem antes da Folha. 6 meses antes a gente entrou no ar. Então eu também queremos a nossa, porra. Uma das coisas que a gente colocou dá meia hora pra gente. É o seguinte, Lino. Quer fazer programação independente? Vamos fazer pitching. Vamos fazer processo de edital. Precisa ter um critério. Abrir critérios públicos. Você vai discutir o seguinte: nós achamos que precisa ter um programa sobre o que quer que seja. Então tá bom, então tem uma abertura, você tem projetos, você apresenta projetos, você seleciona para um pitching, você tem pitchings você chama ali 10 grupos para apresentarem um pouco qual que é a sua ideia e faz, e relaciona com preço, com qualidade, etc. Claro. É assim que faz. E uma das dificuldades, quando a gente fala da TV Cultura, parece que a gente está obcecado com a ideia, que a gente não tem nada o que fazer na vida, a não ser meter pau no Sayad, na cultura. É a dificuldade que você tem de encontrar no nosso meio de jornalistas, de artistas, uma sensibilidade para essa questão, porque eles acham... Porque existe uma cooptação muito grande. Quem é amigo ali da TV Cultura, emplaca a sua produtora lá dentro. Quem é amigo da TV Cultura faz o seu programa. Claro. Ou então pode voltar a trabalhar lá quando mudar essa presidência. Esse, para mim, é um ponto muito equivocado no pensamento das pessoas ao pensar que a TV Cultura, que você vai poder voltar para um lugar que já não existe mais e vai passar realmente a não existir se o andar for por aí. Não, e aí acho que vale a gente falar que estamos debatendo audiência e tal, tudo, esse tipo de questão, aqui é a experiência da Pós-TV, que é curiosa. Já a audiência nossa é quase que irrisória, mas mesmo nos programas que são considerados, por mim até, que são os que não foram tão bem, que não foi tão a fundo, que a audiência pareceu ter sido muito baixa, sempre tem um retorno brutal, sempre tem um monte de gente que viu aquele negócio, que comenta, que assiste depois no YouTube. Ou seja, você leva discussões que tem que ser levadas, que nem o Marcelo estava falando. Não tem programa de cinema nacional, então, mas a audiência vai ser baixa. Foda-se, vai ter lá o programa de cinema nacional. Você tem a TV Cultura, que alcance que eles têm hoje? É o estado inteiro e mais um pouco? Não, até, a TV Cultura, geralmente, quando dá um ponto, ela comemora. Mas digo, qual é o alcance de sinal da cultura? O alcance direto é de estado, embora você tenha um problema com algumas retransmissoras que eles foram perdendo. E você tinha uma relação muito grande com a rede no Brasil inteiro. Se for metade do estado, é uma população de 20 milhões de pessoas. Assim, um pouco mais, então... vai um pouco além disso, só que aí não se reflete como se diz, na audiência, né? Porém, é como a gente falou, não dá para você ser pautado numa TV pública pela questão da audiência e nem mesmo... E muito menos pelo dinheiro, né, pô? Justamente. Então são dois discursos que são são usados pelo pessoal da TV Cultura que está lá hoje, que é a questão da audiência, que era baixa e continua mais baixa ainda, e da produção independente, que ia ser um espaço para produção independente. Mas produção independente do meu compadrio, do meu amigo, isso eles sabem fazer. Eu quero ver abrir para produção independente mesmo, que está aí bombando, né? Mas abre para nossa. Vamos falar a verdade, assim, agora eu sou obrigado a falar sem falsa modéstia que o Vitor, ou o Marco, ou o Thiago, ninguém faz mais streaming no Brasil do que vocês. Tem alguém, será que faz mais? Quanto você fez nos últimos 6 meses? Fizeram quantos? 200? É todo dia, quando eu falo todo dia, não é dizer, é todo dia, mais de um por dia, várias vezes. Agora, exatamente, está rolando até outro. Tem metade da equipe que está fazendo outro lá. Porra, não tem um Cristo que faz mais streaming que esses caras. Desculpa. Hoje foram 3, está me informando aqui o Marco. Ou seja, dá meia hora para nós, cultura. Sim, eu acho que vale a pena falar o seguinte. Só para reapresentar vocês, para quem está chegando agora.
ou quem pegou pelo meio. A gente está aqui no Desculpa a Nossa Falha, debatendo TV Cultura, com João Brant, jornalista do Intervozes, e o Marcelo Câmara, diretor de TV e cinegrafista também. Desculpa, João, volta. Não, tranquilo. E eu sou radialista, né? Nem formei em comunicação, eu sou jornalista. Em rádio e TV. Então a gente inverteu aqui. Okay. Não, nenhum problema, só porque acho que é legal falar também. Acho que é importante dizer o seguinte: a turma está ouvindo e falando, nossa, mas quanta lamúria, né? Porque esse povo passou até agora, foi 40 minutos, estão enchendo a paciência e reclamando da cultura. Vamos dizer o seguinte: nós estamos. Não, acho que é importante dizer. Nós estamos aqui hoje porque eu acho que a sociedade começou a reagir. A sociedade não existe como um todo e tal, mas grupos importantes da sociedade. Então, um chamado de vários blogueiros, de vários sites independentes, da Frente Paulista pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação, de vários ex-funcionários. O Marcelo é um dos coordenadores de um grupo no Facebook que reúne 3 mil pessoas, chama Vamos Salvar a TV Cultura. Você já teve um abaixo-assinado no começo da época do Sayad também, que juntou 30 mil assinaturas preocupadas com isso. Então, nós estamos falando de um cenário em que há um conjunto de organizações, indivíduos, que quer que seja, grupos, pessoas ativistas e tal, pessoas internautas preocupadas com o que está acontecendo. O que a gente tentou fazer, o que rolou até agora? Primeiro teve uma manifestação nos sindicatos de engenheiros, reuniu aí 120, 150 pessoas, foi importante, assim, o Beluso teve lá, o Nassif, figuras públicas assim, figuras que já passaram pela TV que Cultura. Já passaram, ex-funcionários, funcionários atuais, diferentes grupos tentando discutir e mostrar um pouco quais são os caminhos para reagir. Depois fizemos uma vigília lá no dia da eleição do Conselho Curador, da presidência do Conselho Curador. Então, tínhamos ali algumas pessoas com boias e tal, uma tentativa de falar, isso aqui está afundando, nós trouxemos as boias para a cultura não afundar, e a eleição para a presidência do Conselho Curador empatou. Então, o Belisário dos Santos Júnior e o Jorge da Cunha Lima, que estavam disputando, tiveram 21 votos cada um, e a eleição agora está marcada para o meio de maio. Isso é um bom sinal, alguma diferença se ganhar um ou outro? Não sabemos, é difícil falar. O movimento não vai emplacar, não está defendendo nenhuma candidatura, mas está dizendo aos dois o seguinte: nós estamos muito preocupados, achamos que o Conselho tem precisa ter um papel altivo aí na história, conseguir defender com altivez o caráter público da TV Cultura e das rádios. Acho que é importante falar das rádios, ressaltar, porque nós estamos falando, por exemplo, da melhor rádio de música brasileira, uma das melhores do país. Foi desmantelada, está sendo desmantelada. Desmantelada, uma das principais figuras programadoras ali, a Lia Machado Alvim, e várias outras. Estou falando dela só porque ela é uma grande referência. Foi demitida, sem saber se isso ia gerar ou não problema para a rádio. E nós estamos falando num cenário em que a Assembleia começou também a tomar algumas atitudes. A Comissão de Educação e Cultura na Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a realização de uma audiência pública, está para ser marcada, nós esperamos que aconteça logo, que vai chamar o Sayad para ele se explicar. A Câmara dos Deputados aprovou e vai ter uma audiência pública no dia 10 de maio, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados em Brasília, a partir de uma iniciativa da Erundina, deputada Erundina, aprovou também uma audiência pública lá. Então, há uma série de iniciativas. Inclusive, a Folha também vai, o representante da Folha foi convocado. Foi chamado. Bom, e nós temos, só para fechar, Lino, artistas preocupados também. Né? Queria citar Irã Espírito Santo, que é um baita artista plástico, a Juliana Casi, outros artistas que manifestaram a preocupação, mesmo não podendo aparecer tanto agora. E acho que a gente tem aí que mostrar que essa preocupação não é de uma meia dúzia, de um grupo que tem uma visão X, etc. É de vários grupos, de várias pessoas com diferentes perspectivas sobre a política, etc., mas que estão igualmente preocupados com esse andamento. Claro. Aqui só dar boa noite para Paula Crispiniano, que está aqui falando, dá um tempo do pânico da TV, assistiu o debate sobre o sucateamento da TV Cultura. E não só isso que você falou, como é uma questão que interessa para todo mundo, sei lá, do Brasil, pelo menos do Estado. Né? Assim, a gente está falando da TV que você assiste. Assim, quando a gente fala Castelo Rá-Tim-Bum, eu lembro. Pois é, quem não lembra do programa do Professor Pasquale, Grandes Momentos do Esporte, enfim, aquela lista enorme de programas que eu estava lendo aqui, que foram extintos pela TV Cultura nos últimos 2 anos, Zoom, Vitrine, etc, etc. Mesmo programas que, por exemplo, tem um programa aqui que eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu me interesso pela questão indígena, esse tal de AUE,
Mas dane-se que eu nunca tive de falar. Porra, era o único programa que existia sobre índios e tudo mais e tal. E você vai e acaba com o programa e manda todo mundo embora. Né? Ou seja... índio expulso de tudo que é lugar. Enfim, não, foi... Aqui que a gente já fez uns 4 programas de índio, eu acho. Mas é engraçado... Bom, engraçado não é o termo. Enfim, e aí você tira isso do ar, demite as pessoas para comprar uma produção e alega a questão de dinheiro e de audiência, fica o debate que a gente está desde o começo. Só com pressão popular para reverter, né, João? Só com pressão popular, nós fizemos... Quer ver um exemplo que a gente não falou aqui? A Cultura agora conseguiu um feito, ela tem um programa sobre trânsito. Um programa na televisão sobre trânsito. Eu já vi vários programas no rádio sobre trânsito. No rádio você ouve enquanto você está no trânsito. Para que serve um programa sobre trânsito na televisão? Porque cada vez mais os carros têm agora os monitores, os carros dos bacanas, né? Pode ser por aí... É proibido. Mas claro, pela legislação. Loucura, mas é surreal que uma TV pública traga substitua programas fantásticos como esse que a gente estava falando por programas sobre trânsito. O Marcelo levantou uma bola. Aliás, quem tiver Facebook, vai lá no grupo, no Vamos Salvar a TV Cultura, pede para participar, vamos aderir, porque é importante a gente mostrar e levantar um pouco esse debate. O Marcelo levantou uma questão importante esses dias. O Metrópolis novo, recalchutado, ele tenta dar conta de vários desses assuntos aí, mas com as pessoas, com os apresentadores no estúdio, algumas pessoas no estúdio. Vamos dizer, eles falaram assim, não, Entre Linhas não acabou, ele vai só passar para o Metrópolis. Bom, mas a equipe foi demitida. Né? Aí o programa acaba. Aí o Metrópolis começa cada dia num horário, sempre tarde da noite. Era um programa que passava, 9, 10 horas, agora passa 11h30 da noite. Quando a TV Folha passa às 8 horas da noite. Exatamente. Então nós estamos falando de um baita programa de referência da questão cultural no Brasil, e é um negócio inédito na televisão. Cada dia começa num horário. Você já viu isso? Quer dizer, que lógica de televisão é essa que nem cativar a sua audiência você investe? Hoje é 11h15, depois 11h30, 11h45, depende. Então, assim, não dá. Aí eu prefiro fazer o modelo do Silvio Santos, né? Que ele fala, depois da novela da Globo. Então, se a novela demorava para acabar, ele botava o desenho animado, não tinha o menor problema. E aí, mas assim, nós estamos chegando num nível pior do que esse. É bem preocupante. A palavra exata hoje, pensando bem para o que está acontecendo na TV Cultura, não seria desmonte, não seria desmantelamento somente. Seria sabotagem. Sabe o que é sabotagem? O cara começa a botar um programa errado ali, aí, tá vendo? Não funciona. Essa TV não presta. Vamos acabar com isso. Assim o governo não tem que investir milhões numa programação que não funciona. A gente faz uma coisa diferente e vamos caminhando assim. O problema disso é que, como eu insisto na questão, a sociedade tem o direito de ter uma TV pública. O desmantelamento de uma TV pública dessa qualidade, que é a única referência que a gente tem, é um crime contra toda a sociedade, é um patrimônio de toda a sociedade que está sendo desmantelado. E, mais do que isso, acaba um espaço que seria, vamos dizer assim, um espaço para essas manifestações que não encontram vozes em outros. Cinema nacional, você no TV Brasil tem o seu programa. Por quê? Porque é isso. Então, quer dizer, o estatuto original de 1969 da TV Cultura, que é uma TV pública, de produção de conteúdo, tudo isso não está sendo levado em conta por uma questão política, por uma questão também de vaidade de algumas pessoas. Então eu considero tudo isso uma grande sabotagem. Vamos sabotar para ver o que dá tudo isso, entendeu? E parece uma falta de visão estratégica também. Claro, quer dizer, eu ponho o programa à meia-noite, eu começo a contratar gente que não sabe fazer, eu começo a terceirizar para outro programa que não dá audiência. O que vai acontecer com a TV Cultura? Quem pretende voltar a trabalhar lá ou continuar assistindo os programas que fizeram sucesso e tudo isso, desiste, vai acabar, dá um ano, não mais, acaba. Essa já está anunciado o fim. Agora, se não houver uma conscientização de toda a sociedade urgente para essa importância, para esse desmonte,
não sei o que fazer mais também, é fechar a porta e apagar a luz, né? Não, e vamos falar o seguinte, eu não sei quem viu, a Globo anunciou que não vai ter mais programação infantil de manhã. Então ele acha que eles estão lançando o programa, o canal a cabo deles, né, aquele Globe, sei lá como é que pronuncia, e vão manter só aos sábados alguma programação infantil. Então nós estamos falando o seguinte, olha a brecha de oportunidade da cultura, que tem um baita know-how, expertise de programação infantil, que produziu os melhores infantis premiados no mundo inteiro, que é referência para qualquer um que estiver assistindo, vai lembrar de algum dos programas. Acabou de falar aqui, o LF Marques, a TV Cultura teve um papel fundamental na minha formação. Pois claro. Aliás, eu acho que esse tipo de depoimento, ele é muito, muito comum. E a gente precisava reunir esses depoimentos. Podia mostrar, cada um falar. Eu tenho, pessoalmente, eu falo, puta, a Rádio Cultura AM, que eu via no Fusquinha lá, que só tinha rádio AM, da minha mãe, desde pequeno, desde moleque, desde que eu me entendo por gente, foi fundamental na minha formação de música brasileira. Quem passou pela TV Cultura? A gente vai esquecer nomes, é claro, mas Antônio Fagundes passou pela TV Cultura, se você se lembra. Jean Francisco Guarnieri. O Serginho Groisman começou, acho que na TV Cultura. Matéria-prima. Muita gente. O Heródoto Barbeiro, que está agora na Record, foi encostado na TV Cultura na outra gestão, justamente por problemas políticos. Então, a grande questão é o seguinte, se você for ver as pessoas que passaram pela TV Cultura, tanto na frente das câmeras como atrás das câmeras, é um time é um dream team, entendeu? É um time fantástico. O problema é chegar até essas pessoas, colher o depoimento dessas pessoas, para fazer isso crescer, mostrar para a sociedade a importância de uma TV pública. Para que serve uma TV pública? Eu assisto a outra, mas eu tenho que ter a opção de assistir a TV pública. Tem que existir, não deveria nem ser uma questão. Assim, eu morei na Inglaterra 1 ano e a gente pagava a tal da taxa da televisão, né? Assim, poxa, e era a BBC que a gente tinha em troca. Que tem BBC 1, 2 e 3, não sei hoje em dia até que número que eles estão indo, que é incrível, né? E todo mundo pagava, a gente era uma república de estudante duro, tal, isso aqui, a gente pagava taxa de TV numa boa, assim, primeiro porque era baixo, depois que a TV era boa pra cacete. Enfim, e o Futuro que eu tive chance de conhecer, me chamaram, eu fui lá num programa no ano passado, lá falando Assange e outras coisas, um puta programa bacana, um estúdio bom, um programa de debate, assim, que eles financiaram. Eles fizeram uma parceria lá com a menina que tinha ido junto comigo lá para a Inglaterra filmar o Assange. Fizeram juntos eles juntaram 2 programas até. Fizeram juntos um programete de meia hora com o material que ela tinha. E aí emendou num debate comigo, mais o embaixador não sei quem, de mais 1h30. E é interessante, não sei se é um modelo ideal, né? Mas o do Futura, que é financiamento privado para interesse público, mas o Futura, né? tem algumas coisas interessantes, mas grande parte da programação é comprada. Mas e como você disse, acho que a referência da cultura tinha que ser a própria cultura. É isso. O Futura tem projetos interessantíssimos, mas nós estamos falando de uma TV que produzia, com uma história. Estamos falando da cultura, né? Da cultura. Isso para gerações. E você não precisa falar mais nada, entendeu? Você está falando da cultura. Justamente. Pode falar do Mundo da Lua, do Castelo Rá-Tim-Bum. Vila Sésamo, cara. Vila Sésamo é um projeto da TV Cultura. Passou em outras emissoras, evidentemente, mas foi produzido lá, a equipe era de lá. Enfim, muita gente boa passou ali e, de repente, toda essa história está se acabando por como eu falei, botaram um economista para resolver um problema que é complicado. Veja bem, quem trabalha com TV sabe que TV se faz com talento e com dinheiro. Ele quer tirar o dinheiro, acabar com o talento e fazer alguma coisa na TV? E aí, queria até pedir o comentário do João, sou obrigado a politizar e partidarizar um pouco a questão. Assim, queria ver se o João acha que tem. Qual que é o efeito que isso causa ali, né, nesse processo que está acontecendo com a cultura, né? Porque o governo do Estado de São Paulo, como a gente sabe, ele está na mão do mesmo partido desde a redemocratização, né? Começou com o PMDB, surgiu o PSDB e desde então eles que estão no poder, e o Alckmin vai completar, 2 décadas no Palácio dos Bandeirantes entre vice e governador quando acabar com esse mandato. Vai ter que mudar o governador e o tipo de gestão, o tipo de partido, será, para tentar salvar o que sobrar da TV Cultura depois de 2014? Você acha, João?
Olha, eu acho que esse é um... Tá claro que pro PSDB esse não é um projeto prioritário, mas isso não significa que todo o PSDB tem a mesma visão sobre a história. Você tem ali dentro perspectivas bastante, inclusive, conflitantes. Alguns que valorizam muito mais o projeto da TV Cultura, outros menos. Acho que nenhum dos que estão à frente do governo coloca isso como prioridade. Isso basta a gente ver, aliás, o que conta prioridade para a gente é orçamento, né? Basta você ver o orçamento declinante, a falta de prioridade política, etc. Mas eu acho que nós tivemos um caso, eu diria, a ala Serra/Sayad é a que de fato quer desmontar totalmente essa história. E eu acho que basta ver o que está acontecendo agora com a TV Brasil para falar, bom, tem uns segmentos aí opostos ao PSDB, no PT, por exemplo, que investem e dão importância à TV pública. Eu não gosto de simplificar esse ponto, porque eu acho que a gente tem também segmentos dentro do PT que são contra a TV pública. Fala assim, o que a gente está gastando com esse negócio, que o que a gente precisa é boa imagem nos canais comerciais. Tem um cara lá na Secretaria de Cultura do Estado que acha que é o caso de recuperar, sei lá. Tem, isso. Então a gente precisa entender uma coisa que, assim, de fato, o PSDB tem zero compromisso com as coisas públicas, isso é verdade, né? Isso ele vem demonstrando ao longo do tempo e aí eu estou falando do público com a referência como é a TV Cultura, etc. Mas você tem dentro do PSDB gente que tem um projeto diferente, que acha que aquilo tem uma importância, que as próprias pessoas, às vezes simpatizantes do PSDB, que são defensores da TV Cultura, eu acho que bom que são. Mas concretamente, o que os governos vêm mostrando não é que a cultura é uma prioridade, ao contrário. E eu acho que nesse ponto, para o governador Alckmin vai ser um grande prejuízo saber que ele foi o governador, foi sob o governo dele que a TV Cultura deixou de existir. Então, quer dizer, existe um prejuízo político, sim. Mas será, Marcelo? Claro que existe um prejuízo político. Eu fico na dúvida, porque não vai fechar a TV. E se você conseguir a gente vai ter que fazer mais 500 discussões dessas e protestos. Pois mas olha só, quando houve a eleição do Conselho, ficou claro que há um racha. Se deu um empate, houve um racha. O governador indicou um e a outra ala indicou outro. Ou seja, dentro do próprio Conselho existe um racha e mostra que essa questão é política, essa questão é importante para a sociedade e nenhum governador gostaria de ser conhecido como aquele que fechou as portas da TV Cultura, né? Encerrou com uma história de 42 anos de TV pública de altíssimo padrão no Brasil. Espero que isso não aconteça, a gente já vai caminhando para o encerramento, aqui a Paula lembrou também do Bombalalão com o Chiquinho Brandão. Exatamente. Só quem já está perto dos 40 que vai lembrar. E a Gigi? Realmente. Você está já com 40, João? Não, mas assim, de história, provavelmente... Não, eu estou brincando. Na verdade, o Bombalalão, o auge dele foi, inclusive, numa época em que a TV Cultura não pegava. Minha casa, a TV Cultura só começou a pegar legal quando eles mudaram a antena, foi acho que 1990, 91. E o Bombalalão é mais década de 80. Tem uns programas incríveis de debate entre universidades que eram na Cultura também. Quem está na ECA, pode ir na biblioteca da ECA, tem esses vídeos. É um negócio sensacional. Ali a década de 80, então, que isso, tinha problemas na transmissão do sinal, mas ali se experimentou de muita coisa. E o que ele está falando é importante. Hoje a TV Cultura não tem mais esse problema de sinal, ou seja, a TV está montada. Ela tem um pool para produção próprio, ela tem estúdio, ela tem marcenaria, ela tem carpintaria, ela tem tudo pronto para uma TV produzir a todo vapor. E o que acontece é que o cara vai na contramão da história e promovendo aí um enxugamento, um desmantelamento que, acredito eu, não procede hoje em dia. Não é uma tendência óbvia. Vou te passar a palavra, Marcelo, para você depois dar uma consideração, a gente encaminha no final. Só falar aqui um pedaço da audiência nossa aqui de Pernambuco, a conta do pessoal que está assistindo é Rei da Sutileza. Também a questão da formação das TVs públicas. A TVU do Recife é feita pelos estagiários da Federal de Pernambuco. E cria comunicadores, mesmo com toda a dificuldade técnica e pouca audiência. Está levando... Está até levantando aí outra questão. Importantíssimo. É a TV mais, da formação. Mais antiga, né? A TV Universitária de Pernambuco, eu acho que é de 67 ou 68. E tem uma baita tradição ali, e eles agora estão fazendo
porque essa sempre foi a TV pública de Pernambuco, era a TV universitária. E agora está tendo a TV pública ligada também à estrutura bancada pelo governo do estado. E Pernambuco vai ter 2 TVs públicas na TV aberta. Acho que é uma bela iniciativa. E pegando esse link aí, é importante frisar que a TV Cultura nasceu com esse propósito de formar, isso está claro no estatuto dela, formar profissionais de TV, formar profissionais para a TV pública, o que é diferente para a TV aberta, para a TV comercial, TV pública. E a Juliana Castejon aqui, Castejon, não sei como pronunciar o sobrenome. Voltou, a minha tela apagou, voltou. Falando que o Castelo Rá-Tim-Bum, de novo, aquele tipo de depoimento, informou quem nasceu depois de 80 e poucos. Isso pode ser uma sugestão do que fazer, né? Assim, pegar depoimentos de pessoas anônimas e famosas, etc., e falando o que significou a cultura de determinados programas na formação da vida delas. Eu acho que a gente podia, vamos combinar, acho que é interessante. Depois ali o pessoal poder escrever e participar do Vamos Salvar a TV Cultura, até para a gente poder registrar e de repente começar a pegar videozinhos. Cada um sobe um vídeo feito na webcam com uma hashtag comum e a gente pega num agregador e combina tudo isso numa página, depois edita. Vamos fazer um esquema que a gente possa ir registrando essas diferentes histórias. Que cada pessoa poste o seu momento especial. TV Cultura é parte da minha história. Pronto, tá aí, acho que é uma coisa bacana. Marcelo, ia pedir, a gente vai encerrar o programa já para você dar uma última fala e falar para quem está assistindo aí, o que ela pode fazer além de entrar aí no grupo, deixar seu depoimento, ou uma mensagem final que você queira deixar, uma coisa que você acha importante. Eu acho que qualquer pessoa pode participar desse movimento, que não é um movimento partidário, ele não tem nenhuma intenção em derrubar ninguém, a gente só quer mais transparência nesse processo da TV Cultura como um todo. E a pessoa pode participar nos blogs que existem, tentar se atualizar o que está acontecendo com a TV Cultura através da internet. Vamos salvar a TV Cultura através do o que mais? Do que blogs? O principal de referência o Vamos Salvar a TV Cultura. Tem vários blogueiros que estão acompanhando. A Carta Maior tem acompanhado isso. A Carta Capital deu uma boa matéria. O Azenha, o blog do Azenha, tem dado várias notícias sobre isso. A gente fez um dossiê produzido por ex-funcionários, pessoas que estão preocupadas com a situação, está lá no blog do Azenha, no Viu Mundo. Então eu acho que qualquer pessoa, não precisa ser da classe artística, não precisa ser jornalista, qualquer pessoa da sociedade pode acompanhar isso e tem que se manifestar contra esse disparate que está acontecendo, né? E ressaltando que a única forma de evitar que a TV Cultura acabe mesmo para sempre, como a gente conhece, é valorizando a TV Cultura. Você só consegue blindar a TV Cultura, blindar algo, valorizando, mostrando a sua importância, se manifestando. Assim, os políticos ou qualquer pessoa que seja, não vai ter a oportunidade nem o alcance de poder destruir aquilo que a sociedade abraçou, né? Vamos abraçar a TV Cultura, vamos dar um abraço na TV Cultura para blindar ela contra esse desmantelo todo. Obrigado, Marcelo Câmara, que é diretor e cinegrafista. Obrigado você. E jornalista, João, por favor. Bom, eu falei dos blogs, não falei de um veículo nosso, né, do Intervoz, que é o Observatório do Direito à Comunicação, direitoacomunicação.org.br. Nós também estamos acompanhando de perto essa história. Tem o dossiê lá, tem a questão da audiência que a gente estava falando da Folha, da TV Folha. E eu acho que o recado que fica é um recado que combina o seguinte: para todos que acompanharam e que viveram e que têm a TV Cultura como parte da sua história, a TV e as rádios como parte da sua história, precisam poder, nesse momento, defender o caráter público da emissora e poder se engajar da maneira que quiser nessa história. Essa defesa ela pode ser feita por um depoimento, falando como ela foi importante para você, ela pode ser de acompanhar essas iniciativas, essas manifestações. Nós esperamos que haja essa audiência pública logo aqui na Assembleia Legislativa. É importante que as pessoas vão, que as pessoas estejam lá para poder fazer pressão e que a gente possa mudar, como estava falando o Marcelo, nós estamos combatendo, acima de tudo, um projeto de desmonte e de sabotagem. Né? Nós não temos um problema, não é achar que troca X por Y, isso vai resolver. Isso pode ou não resolver, depende do projeto que eles trazem.
Então, óbvio, nós estamos apontando os problemas sérios da gestão do SAIAD, mas o nosso problema não é o SAIAD, o nosso problema é o projeto que ele carrega, e a gente sabe que ele vem também a mando de alguém, quer dizer, não é, o governo sabia muito bem o que estava fazendo quando pediu para o SAIAD cumprir essa função. E o SAIAD, quer dizer, não é o SAIAD que vai resolver esse problema, não. Quem vai resolver esse problema é o governo. Quer dizer, só uma ação do governo mesmo para interromper tudo isso e voltar as coisas no seu devido lugar. Quer dizer, TV pública tem a sua importância, todo mundo tem o direito de ter uma TV pública, então eu acho que o governo tem um papel fundamental e só vai ser despertado para essa questão através da manifestação da sociedade. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, João. Bom, a gente estamos aqui terminando o programa de hoje, estava aqui conversando com o João Brant da Intervozes, com o Marcelo Câmara, que é cinegrafista e ex-funcionário e diretor de TV e ex-funcionário da TV Cultura. Estava aqui debatendo todas essas questões da TV Cultura. E, enfim, eu, de minha parte, Lino Bocchini, que é o apresentador, acho que vale, de fato, que é o que a gente ficou repisando aqui várias vezes, tem que se interessar, se informar, saber o que está acontecendo com a cultura, e acho que é interessante essa reação afetiva das pessoas ali, assim, porque da memória afetiva, né? Fale isso nas redes sociais, para as pessoas que você conhece, ou para a gente que é ligada à cultura ou não, o que significou na sua vida, que manifestações que surgiram aqui ao longo do programa, desde Bambalalão, Roda Viva, Castelo Rá-Tim-Bum, grandes momentos de esporte, seja Viola Minha Viola, o que for, né? Assim, só com a gente mostrando o valor que tem a TV Cultura, que não vai acabar virando TV Veja ou TV Folha só e perdendo o caráter público, obviamente, que deveria ter, né? Aqui outra pessoa lembrando do Repórter Eco. Enfim, quinta-feira que vem a gente volta, a gente está encerrando aqui a transmissão ao vivo do estúdio da Pós TV na Casa Fora do Eixo. Em seguida você fica com os nossos créditos para ver toda a equipe ótima que faz aqui a transmissão. Muito obrigado e boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite.